Olá pessoal, vamos discutir aqui sobre a questão 28 do ENAD 2014. Vamos lá, tem um enunciado um pouco mais extenso, só aí o pessoal já cansa de partida, mas tem que manter a concentração. Vamos lá. As vibrações em um ônibus em movimento serão analisadas através da medida de aceleração durante períodos de tempo, por meio de sistema de aquisição formado por 4 módulos, um sensor de aceleração, um amplificador, um sample and hold e um conversor AD, conforme o esquema a seguir. Então nós temos o sensor de aceleração, entra aqui no amplificador, e aqui nós temos o sample and hold, que vai o sinal direto para um conversor analógico digital. Nós temos mais algumas informações. O sensor é um acelerômetro que converte linearmente a leituras entre menos 1 metro por segundo ao quadrado até mais 1 metro por segundo ao quadrado em sinal de tensão que varia entre menos 800 mV e mais 800 mV. Esse sinal passa por um amplificador operacional com ganho de tensão dado por AV1 mais RF sobre RG, são os resistores aqui da rede de realimentação, e o valor desses resistores é de 10 kΩ. Uma vez amplificado, o sinal Vout é submetido a um sample and hold, um amostrador, cuja chave de amostragem pode ser controlada por software através do seu ponto de controle C. Então aqui vai vir um sinal para fechar ou abrir essa chave. O conversor AD converte linearmente valores entre menos 2 e mais 2 volts para valores binários que podem, então, ser lidos por software. Com esse sistema de aquisição serão feitas coletas de dados de 1000 aquisições, a uma taxa de 500 aquisições por segundo, ou seja, cada coleta dura 2 segundos. Então, a análise de sistema de aquisição de dados revela que tem 5 afirmações, somente uma delas será verdadeira. Analisaremos uma a uma. O amplificador tem ganho unitário e alta impedância de entrada, isolando o sensor do resto do circuito. O amplificador é dado por essa realimentação negativa, onde nós temos o RF e o RG, que são dados também do problema, e a equação também, inclusive, já é fornecida. Substituindo os valores aqui, nós temos que o ganho desse amplificador é de 2 e não unitário. Então, já descarta essa alternativa, então ela é falsa. O item C, vamos pular aqui o item B, porque você já sabe, mas a resposta B vai ser a correta, mas vamos deixar para o final e verificar o porquê que as outras são realmente falsas. O software que fará o processamento da aquisição necessitará trocar o sinal da leitura feita, já que a montagem do amplificador é inversora. Bom, a própria análise anterior aqui já mostra que o ganho é positivo. Então não há essa característica inversora. Logo, mais uma afirmativa falsa. A letra D, então, fala o seguinte: a faixa de passagem do amplificador deve ficar pelo menos entre 0 e 250 Hz, correspondentes à taxa de Nyquist, já que ocorrerão 500 aquisições por segundo. Bom, se ocorrerão 500 aquisições por segundo, nós temos uma frequência aí de 500 Hz. Logo, pelo critério de Nyquist, nós precisaríamos então de 1000 Hz. Então a faixa de passagem do amplificador deveria compreender de 0 a 1000. Portanto, mais uma afirmativa falsa. A letra E fala que o sample and hold vai ser ligado no início da coleta de dados e desligado ao seu final com a chave mantida e fechada durante todos os 2 segundos de cada coleta. Também é falso, porque o sample and hold vai ficar conectando o sinal proveniente aqui do amplificador somente para o carregamento desse capacitor e depois para a conversão analógico digital. Então ele vai ficar chaveando durante este intervalo. Também então afirmação falsa. Por fim, vamos analisar então a letra B. O conversor AD deverá ser de 12 ou mais bits para que as leituras obtidas tenham uma resolução de 0,001 metro por segundo ao quadrado. Vamos recuperar os dados então do enunciado. Dados do acelerômetro, média de menos 1 metro por segundo ao quadrado a 1 metro por segundo ao quadrado. Então uma variação de 2 metros por segundo ao quadrado. Converte linearmente para a faixa de menos 800 mV a 800 mV, uma variação de 1,6 volt, então a faixa máxima desse sinal. Então, verificando a resolução, a afirmativa fala uma resolução de 0,01 metro por segundo ao quadrado. Para a gente obter essa resolução, nós precisamos pegar a faixa, então, dos 2 metros por segundo ao quadrado e dividir por esse valor.
Isso vai nos dar, então, 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, 2.000 divisões. Que a gente vai estar usando esses valores agora na sequência para definir o quê? Definir a resolução da tensão, então. Como é que nós chegamos nesse valor aqui? A faixa de medição do sensor é de 1,6 volt. O amplificador tem ganho 2, que foi definido justamente na primeira letra, na letra A. Então, 1,6 vezes 2 me dar a faixa da tensão. No caso, então, 3,2 é o que vai estar indo para o sample and hold e, consequentemente, para o conversor analógico digital. Dividindo pelas 2.000 divisões, nós vamos ter, então, que a variação desse sensor deverá ser de 1,6 milivolt. E essa resolução ela impacta diretamente na resolução do conversor AD. Então, para os 12 bits da afirmativa, nós temos 4.096 divisões. A faixa de medição do conversor AD é de menos 2 a 2, é uma faixa de 4 volts. O que vai impactar, então, numa resolução de aproximadamente, fazendo 4 dividido por 4.096, uma resolução de aproximadamente 1 milivolt. O que torna, então, 1 milivolt de resolução possível, então, vai ser possível de medir esse 1,6 milivolt que vai estar variando em função do acelerômetro, tornando, então, a letra B como a questão alternativa verdadeira dessa questão. Um abraço, pessoal, e até mais.